Um alerta contra a igreja acerca da maçonaria, tendo em vista eu cursar o 33º grau do escopo maçônico, fazer parte como relator da Confederação de Maçonaria Simbólica do Brasil e também exercer a função da Guarda dos Selos por mais de 10 anos ininterruptos, que é o serviço reservado da ordem. Hoje eu presido a missão evangélica da Vitória no Brasil Livre, sou presidente também da Liga Anti-Difamação das Comunidades Árabes do Estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus inúmeras pessoas sabem que o meu discurso é muito atípico. Eu não negocio com o diabo, eu não negocio com o pastor que é maçom. Mas o que eu vou fazer? Que tipo de contribuição eu posso dar à igreja, uma vez que todas as lideranças no país são maçons? O que eu posso fazer? Isso quero dizer aos irmãos que antes de 1995 eu já estava pastor há 10 anos. E durante 10 anos eu participei da Igreja do Senhor Jesus indevidamente. Eu fui um perjúrio do Senhor Jesus, porque ministrava a ceia do Senhor, pregava o Evangelho de salvação e não era salvo, muito menos filho de Deus. Porque eu fui um agente de Satanás a iludir muita gente. A grande parte, hoje, da necessidade efetiva da igreja é adquirir o que o Senhor Jesus rejeitou no deserto, que é poder e glória. O Senhor Jesus, após esse jejum, Satanás tenta usá-lo de forma bastante eficaz, só que não contava que ele é Deus. Jesus é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. E após esse jejum, Satanás mostra a igreja contemporânea. Aí mostra lá na igreja seu bispo Edir Macedo Bezerra, mostra lá o pastor doutor Fausto Aguiar Vasconcelos, mostra o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Wellington Bezerra da Costa, mostra a dinastia Malafaia, mostra o que fizeram com Darcy Dorsilec, porque não aceitou os princípios maçônicos, porque no período que estive na maçonaria fui muito bem tratado e até hoje sou respeitado por alguns, e a prova é que até me convidam ainda hoje, como o senhor Nemuel Kessler, Túlio Barros, Isaías de Souza Maciel, dono da igreja instituída no Brasil. Cuidado, meu irmão. Se você não passar por um processo de salvação, eu lamento dizer, demônio, eu sei que você está cheio dele, né? E está com raciocínio cauterizado, mas Satanás disse isso ao Senhor Jesus: se prostrado me adorares, tirarei o reino. E a igreja contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no solo brasileiro. Haroldo de Oliveira, Francisco Silva, o deputado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fazia a caravana do amor. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas vocês sabem com o que eu estou falando. Esposo da Maína. E esses donos das rádios todas evangélicas em solo brasileiro, todos eles que vocês imaginarem, tudo que existe na imprensa evangélica, quer seja escrita, falada, televisada e radiofônica, é de predominância de maçons, eles mandam na igreja. Aí você vai falar assim, mas como Deus permite isso? Ora, como permitiu a minha desobediência e desses homens. Uma vez que o Marcos, ele era presbítero da Assembleia de Deus de Madureira, na igreja lá do pastor Abner, filho do Manuel Ferreira, e lugar onde que Jair de Souza Maciel manda. Ele, inclusive, o Jair de Souza Maciel, que era o meu grão-mestre, né? Eu não só o servia, como era sustentado por ele. O Jair de Souza Maciel todo mês me repassava 42 mil reais. Estou espantado com esse valor, era exatamente isso, deve ser em 1995, agora nós estamos em 2001, né? Estava só e ferido no Golgotá para dar sua vida por mim. Se
não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isto não for amor. E agora? Como é que a igreja segue essa? Como é que você, como servo de Deus, vai identificar se é maçom ou não? Se nas leis maçônicas você tem que levar até a morte se for perguntado quem vem. Como é que você sabe dessa? Existe um maçom da Igreja Cristo Vive, presidente dela, o doutor Miguel Ângelo, e doutor não, ele se proclama apóstolo. Um homem que é muito amado pela ordem maçônica. Ele prega que nós estamos na graça, não chora mais. Todos os cantores evangélicos que têm um sucesso no estrelado são maçons. Todos os pastores evangélicos de igrejas com mais de 5 mil membros e que ganham fortunas, né, e que até depreciam a obra no banco. E todos vocês que têm chamado de pastores, não se iludam não. Esses homens não vão fazer vocês pastores não. Porque se eles o fizerem desta maneira, eles têm que deixar o ministério. O desejo do meu coração é que o Dr. Fausto Aguiar Vasconcelos repense seus valores, né, que o pastor José Santos, o pastor Silas Malafaia, o doutor Paulo César Brito, o doutor Guilherme Cunha. Vocês sabem por que eles estão batendo no Neemias Marim? Esse pastor aí que está casando com homossexuais? Que Neemias Marim deixou de arrecadar para a maçonaria. Ele todo mês mandava quase em torno de 18, 19 mil dólares para a ordem. Deixou de dar, excluído da igreja, e ele, por revolta do clero, está fazendo esses casamentos, que é a forma que ele tem de sobreviver. Mas é muito simples, é porque a maçonaria amassou ele, é a forma que ele tem, e não tem a coragem que eu tenho de se posicionar. Se o pastor Fanini é maçom, o Fanini é grão-mestre. E outra coisa, vai ser o líder mundial da Igreja Batista. Cuidado, quem não é maçom vai ser amassado pelo diabo. Ele está em aliança. Ele está em aliança com o bispo Edir Macedo, né? O bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais a TV Globo bateu nele. Nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi aluno, porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante do Legislativo Federal em Brasília, é maçom, né? Pô, mas na Assembleia de Deus tem maçom, pô, o presidente da convenção maçom, José Wellington Bezerra não pode. Quero ver esses homens na minha cara falar que não são nada. Lógico que eu não vou fazer isso, né? Eu quero alcançá-los pelo Espírito Santo de Deus. E agora também quero dizer uma coisa a vocês. Se fizerem uma representação contra a minha pessoa na justiça, aí eu boto a boca no trombone mesmo. Não vou falar só de maçonaria. Vou falar da Caixa 2, que é a igreja. E o Macedo foi preso. E disse que a prisão dele era perseguição religiosa. E conseguiu mobilizar os vampiros da Assembleia de Deus, como Manuel Ferreira, como Silas Malafaia e outros indivíduos mais, a troco de dinheiro ou de promessa de aparecerem na Record. Eles enganem quem eles quiserem, mas a mim não. E a prova disso é que eu já chamei o Silas na minha sala, já disse a ele tudo isso. O Silas, o Heraldo lembra, o pessoal da Vinde lembra do tempo em que eu ia fazer declarações sobre a EVB em relação à IURD, e ele chegava lá com Jabes Alencar, para me implorar para eu não fazer a declaração, me contava 20 coisas a mais e piores, e dizia o seguinte: mas não faz não, porque eu ganho 40 mil dólares por mês da IURD, e se você falar, eu vou ter que ir para o 25ª hora amanhã falar mal de você. Eu não quero, porque eu sei que você está falando a verdade. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro,
entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, ameaçado de morte. Não foi pelo beira-mar, não, ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com cristianismo, com cristão? Meu Deus do céu, olha, as nossas, cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto para a câmera. As nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico está sabendo quem está lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que está escrito lá para vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião, eu expulsei demônio, eu curei enfermo. Deus vai dizer para vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem, a palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura em figura de pessoas. Se você trouxer um satanista aqui entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro para ele, que curou ele de diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo, isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Ku Klux Klan para uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Ku Klux Klan. Olha aqui, em inglês. Grande encontro da Ku Klux Klan. Nesta terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Ku Klux Klan? Pelo evangelista Homer Kelly. Entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Ku Klux Klan patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Para ninguém dizer que não teve acesso a isso, e pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha para o povo. O senhor tem algum documento para dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levado para o hospício como doido, o Stefan Saad, eu distribuí 3.500 livros Maçonaria e Fé Cristã, de John Scott Horrell. Um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005 eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou, ameaçado de morte. Não foi pelo beira-mar, não, ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí o Stefan Saad sentou no sofá assim, grava que eu vou falar agora, 42 minutos. Ele faz uma oração, está aqui, está distribuído, eu entreguei para os irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Para mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Wellington Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo, porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso, ele te dá toda a autoridade e depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, pastor, Jesus disse, e respondendo-lhes Jesus disse, eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúnem todos os judeus. E tudo falei abertamente. E nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós, como vemos uma criança lá quietinha num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada.
Não é? Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na Igreja de Cristo. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da terra são os maçons. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos, ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Pastores maçons. Segundo o testemunho do pastor Saad, ex-maçom grau 33 e guarda dos selos por 10 anos, gravado em 18 de dezembro de 2001, afirma que estes são maçons e pastores evangélicos. Vamos aos nomes. Silas Malafaia e familiares, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no mensalão e etc. Miguel Ângelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor presidente das Convenções Batistas Brasileira e Carioca. Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da PIB de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Abner, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente das Convenções Gerais das Assembleias de Deus. Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro. Nemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata do Rio de Janeiro. Francisco Silva, político e dono da Rádio do Garotinho, Rádio Melodia, Rio de Janeiro. Isaías de Souza Maciel, pastor, dono da Rádio Boas Novas, Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, político e dono da Rádio El Sadai, MK, publicita pai da Marina. Alberto Brizola, político e radialista, ex-marido da Marina de Oliveira, Rio de Janeiro. É estranho, pois todos citados na listagem são grandes líderes evangélicos que divulgam o Evangelho de Cristo e ajudam na obra de Deus e salvam muitas almas. Alguns possuem programas na mídia ajudando a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. O que realmente deve ser preocupante a todos nós é a qualidade de vida e poder que esses falsos líderes têm apresentado e levado as pessoas a experimentarem no momento em que supostamente aceitam a Jesus como seu Salvador. Esses irmãos usurpam uma falsa liderança e se estabelecem líderes do povo Laodiceia. Vejam só comigo o que pode estar acontecendo. 40 mil pastores, além de seus auxiliares, como presbíteros, evangelistas, diáconos, entre outros, estão manifestando quando oram pelos irmãos e pessoas necessitadas do Senhor e sua salvação, ou então quando dizem às pessoas irmãos que recebam o Espírito Santo de Deus e falem em línguas estranhas e profetizem. Raciocinem comigo como essas misturas com espíritos malignos e anticristãos estão trazendo milhares e milhares de experiências malignas para os ajuntamentos cristãos, ao invés de estarem recebendo o Espírito Santo, estão compartilhando entre si com espíritos enganadores e manifestações que imitam as coisas de Deus, que não é difícil de ver, pois estão produzindo vazios e falta de mudanças no caráter do homem, estão blasfemando contra o Senhor Jesus. Quebraram o governo do Espírito pelo governo do homem. Imagine você ser o dono da casa e não poder entrar em sua própria casa, ficar literalmente fora. Veja o que uma aparente simples aliança pode fazer. Você pode me perguntar, mas a salvação não é individual? E o cuidado do Senhor também não é individual? Digo que tem razão. A salvação nos é apresentada mediante ao Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas as multidões estão recebendo mensagens levadas por espíritos malignos que não procedem do Senhor, ou seja, não são levadas a reconhecerem seus pecados, e nem experimentarem o novo nascimento, e com isso não têm suas vidas transformadas pelo Senhor, mas viram crentes nominais, ímpios religiosos que não se converteram e nem receberam Jesus como Senhor de suas vidas, apenas propostas de receberem mudanças, cura interior e benefícios financeiros.